Sem mais delongas, abra comigo a tua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 13. Versículo de número 26. Versículo de número 27, 28, 29. E depois capítulo 14, versículo 2, 3 e o 4. Capítulo de número 13 de Números, 26. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Pará. Eles disseram a informação e a toda a congregação lhe mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Versículo de número 1, do capítulo 14. E toda a congregação ergueu a sua voz e clamou, e o povo chorou aquela noite. 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disseram: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto? E por que o Senhor nos trouxe a esta terra, para cairmos pela espada e para as nossas esposas e as nossas crianças sejam uma presa? Não seríamos melhor voltarmos ao Egito? 4. E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Esse texto gritou ao meu coração durante essa semana, e eu ainda falava com a irmã Joyce na quinta. Eu falei: ó, a senhora completou, parece que a senhora sabia o que eu ia ministrar no domingo, completou a minha mensagem. E esse texto me salta ao coração, porque quando eu olho para cá, eu vejo um povo que clamava a Deus. Quando eu olho para esse capítulo, eles já estão praticamente na reta final, próximo a entrar em Canaã. Mas quando eu olho esse capítulo, eu vejo que Israel estava muito bem. Israel caminhava muito bem, mas quando chegava próximo a obstáculos, eles sempre reclinavam a voltar ao Egito. A sua mente, o seu coração, a sua cabeça não saiu do Egito. É como se eu estivesse aqui, mas o meu corpo estivesse aqui, mas a minha mente estivesse no mundo. É como se eu estivesse em um local onde Deus fala, onde Deus promete, aonde Deus nos dá promessas, aonde nós escutamos a voz de Deus, onde recebemos coisas inefáveis de Deus, mas no final a nossa mente está nos sabotando e nos levando de volta ao Egito. Esse povo, agora, depois de receber todas as informações dadas pelos 12 espias que foram à terra, o medo bate ao seu coração.
a angústia, a ansiedade, a dúvida, a insegurança bate na porta deles e eles falam: não seria melhor a gente voltarmos ao Egito? Não seríamos melhor se a gente nos enclausurasse nos nossos medos, nas nossas inseguranças? Não seria melhor voltarmos para um lugar em que nos é confortável? Porque para aquele povo era muito mais fácil ser escravo no Egito do que enfrentar o que viria, mesmo sabendo que Deus lhe garantiria a vitória. Mas por que esse povo, eles decidem e querem voltar? Porque estão dominados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Esses três inimigos internos são fortalezas mentais que impedem, que aprisionam a alma e nos impedem de viver o propósito de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos chamou para termos medo, e sim, quando Ele nos dá alguma coisa, é porque a vitória já está garantida. Seria muito mais fácil se Deus arrancasse esse povo com a mão forte e depositasse eles em Canaã direto, como se fossem teletransportados. Vocês não vão sofrer nada, vocês não vão passar por nada, simplesmente vocês vão herdar a terra a qual eu tenho prometido a vocês. Mas não. Para chegarmos até onde Deus quer nos colocar, precisamos passar pelas aflições do dia a dia. Precisamos passar pelos intempéries do dia a dia. Precisamos enfrentar algumas turbulências. Precisamos passar por alguns desertos. Para quê? Para lá na frente receber a tão prometida Canaã. E o medo aprisiona esses homens. O medo aprisiona esse povo que eles choram e querem voltar ao Egito. Na psicologia, o medo é útil em emergências, mas destrutivo quando governa a mente. Explica, pastor, explica. Todos nós temos medo. Talvez tenha alguém aqui que tenha medo de barata, rato. Talvez aqui tenha alguém que tenha medo de simplesmente pegar um microfone, subir aqui e falar: boa noite, igreja. Todos nós temos medo. O medo é comum, é normal, mas não pode te governar. Não pode te aprisionar. Não pode amarrar você a ponto de que você não viva aquilo que Deus tenha para a sua vida, por conta do medo. E esse povo, o medo deles é tão grande, que eles preferem voltar ao Egito e serem mortos do que enfrentar o que vem pela frente. Existem pessoas que têm um medo muito grande de ficar desempregado, por não saber o que vai ou o que pode lhe acontecer, ficando ele ou ela desempregado. Mas a Bíblia diz que não andeis preocupados ou ansiosos
por coisa alguma, porque o vosso Pai vos alimenta. Então, quando a gente foca muito no medo, a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus preparado para a nossa vida. Aquele povo, eles estavam vendo as frutas, eles estavam vendo o relatório que os espias trouxeram e dizendo: olha, a terra é boa, olha, tem lugar para a gente morar, olha, tem lugar para a gente plantar, para colher, tudo que a gente plantar nós iremos colher, mas tem gigante. Tem homens maus. Então o que eu faço? Enfrento o medo ou volto? Jonas fugiu para Tarsis, porque sabia o que lhe esperava, mas esqueceu que Jesus o garantia. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos passando hoje que supera aquilo que Jesus passou pela gente? Quer um conselho? Deixa esse medo te vencer, não. Jeremias, ele apresenta para Deus 3 impossibilidades para não cumprir o chamado. Primeiro que ele fala é a sua incapacidade pessoal, não sei falar. A segunda, ou seja, 2 incapacidades ele revela. A primeira, a sua incapacidade pessoal, não sei falar. A segunda, a sua imaturidade, eu sou ainda um menino. Mas mesmo assim, Deus o levou a fazer aquilo que ele queria que ele fizesse. E muitas das vezes nós, por nos acharmos que somos incapazes, por acharmos que somos pessoas improváveis, nós nos recusamos a viver o propósito de Deus. Nós nos anulamos a nós mesmos e falamos: eu não sou capaz, eu não consigo vencer, eu não consigo parar, eu não consigo avançar. Até aqui eu consigo ir, mas daqui para lá eu não consigo passar. Os gigantes daquela terra não tinham nem ainda ameaçado o povo. O povo daquela terra não tinha ainda nem falado ou cogitado lutar contra Israel. Mas Israel, a si mesmo, se anulou e falou: vou voltar para o Egito. Quantas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, a gente vai a uma entrevista de emprego, e a gente chega lá, a gente olha uma multidão de pessoas. A primeira coisa que vem ao pensamento é: essa vaga não é para mim não. Esse trabalho,
tem muita gente aqui. Aí conversa com um na fila, aí, não, eu tenho 3, 4 formações, eu só tenho uma, não vai vingar, não vou conseguir. Não, fulano tem anos na minha frente, não é para mim. Deus já te garantiu. A tua insegurança, o teu medo, é que está te impedindo de receber aquilo que Deus já falou lá atrás. Porque antes do povo sair, Deus já tinha dito que levaria eles para uma terra que emanava leite e mel. Só que o medo, a dúvida, a insegurança, faz ele pensar o quê? Isso não é para mim. E o que mais Satanás tem investido hoje no nosso meio é colocar medo, dúvida, insegurança, dizendo, não, essa promessa que Deus fez para a minha vida, ele se enganou, ele mentiu, ele se equivocou, isso não é para mim. Ei, se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Mas o que eu preciso largar, abandonar? Tira essa insegurança do teu coração. Arranca esse medo da tua vida. E vai em frente que o Senhor é contigo. Por acaso Deus chama alguém sem antes capacitar para alguma coisa? Quando Deus chama Moisés no meio da sarça, a primeira coisa que Moisés fala é, eu não sei falar. O problema da fala de Moisés não foi empecilho para que Deus usasse ele como libertador do povo. Talvez, por conta de uma incapacidade que você tem, você está colocando isso como empecilho para que Deus te use para pessoas. Talvez, por conta de uma deficiência, você está falando, eu não posso assumir isso, pastora, porque eu não sei como falar. Eu não posso fazer isso porque eu ainda tenho medos, eu ainda tenho traumas, eu ainda tenho questões dentro de mim mal resolvidas. Quem te chamou foi Deus. Então, se Deus te chamou, Ele vai te garantir nessa caminhada. Somente aceite o chamado. E a insegurança é uma coisa que paralisa, mas não paralisa por fora somente, ela paralisa por dentro. Porque por mais que você esteja com uma pessoa insegura, quem já andou com pessoa insegura aqui? É horrível, né? Você está falando assim, não, vou por aqui que vai dar certo. E a pessoa está, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Confia. Não. Ih, pastor, já vi esse filme, já. Não. Aí você pega um caminho, vai se perder. A pessoa insegura, ela não consegue confiar plenamente. Então ela fica presa na sua insegurança. E ela não avança.
Porque todas as vezes que ela vai fazer alguma coisa e acontece algum imprevisto, a primeira coisa que ela vai falar é: tá vendo? Eu avisei que eu não sabia fazer. Ela sempre vai usar a sua insegurança como desculpa para não fazer algo. Eu falei que eu não sabia fazer. Mas, irmão, eu estou aqui contigo, nós vamos... Não, pastor, não é para mim não consigo. A desculpa do inseguro sempre é: eu não consigo, eu não sei, não dá. E aquele povo se depararam com 10 homens, 10 espias, que falaram assim: olha, se a gente for para lá, é tudo isso mesmo, tá? É bom, mas se a gente for para lá, vou enganar vocês não, vai dar ruim. Pastora, se a gente for para Morragudo, não vai dar para mim não, pastora. Vou ter que andar mais, vou ter que pagar Uber. Imagina, pagar Uber, quinta e domingo para ir para a igreja. Não vai dar para mim, pessoa insegura. O negócio nem aconteceu ainda, a pessoa já está falando: não vai dar certo. Nem chegou o dia, a pessoa já está: não vai dar certo. E a insegurança, ela tem alguns tópicos que eu trouxe aqui, que vem a calhar. A primeira coisa que eu coloquei é a ansiedade. A insegurança, ela vem junto com a ansiedade, que dá tensão, nervosismo, busca excessiva por controle, evita ficar perto de pessoas que são seguras demais, e ela fala assim: tá vendo o pastor? Vem um pastor ali, ele vai me chamar para orar, eu vou passar longe dele. Baixa autoestima. Ela está sempre auto se criticando: eu não consigo, eu não sei. Ela está sempre falando para ela mesma: eu não consigo. Irmã, nós vamos vencer essa guerra, e ela está por dentro: eu não consigo. Nós vamos lutar junto, e ela está: não dá para mim, eu não vou fazer, não vai acontecer. Só que Deus já garantiu, porque quando Deus te chamou, Ele já tinha um projeto, Ele já tinha um plano, Ele já tinha algo desenhado, programado, preparado para a sua vida. E por que não acontece? Porque você auto se sabota. Aí, quem está do teu lado está recebendo vitórias, está recebendo bênçãos, está avançando, e você continua parado. Porque quando você auto se sabota, você se recusa a lutar. Quando você se entrega ao medo, à dúvida, à insegurança, você está dizendo para você mesmo: eu não quero lutar. E aí talvez quem chegou depois de você avança, e você fica estagnado no mesmo lugar. Porque tem um Egito dentro de você chamado insegurança, que aprisiona a tua alma
de uma tal forma que você não consegue ir à frente. Você não consegue viver aquilo que Deus projetou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tudo por conta de uma insegurança. E esse povo viveu isso. A dúvida é pior, porque a dúvida nasce na falta de confiança em si mesmo e no futuro. O que duvida é semelhante à onda do mar. A dúvida neutraliza a oração e bloqueia os milagres. Você está sempre com dúvida, sempre duvidando. Ah, será? Eu não vou nem mais orar por isso, porque eu acho que Deus não quer fazer, eu acho que Deus não quer me dar. Faz tanto tempo que eu estou buscando por isso, faz tanto tempo que eu estou orando por isso, não acontece. Será mesmo que foi Deus que falou? Será mesmo que foi Deus que me prometeu isso? Isso vai te minando, vai bloqueando você. E aí, é o versículo 4 de 14, de Números 14. Aí você fala assim, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Você sabia que tem muita gente que está parada em casa porque a dúvida o matou? A dúvida o paralisou, de sorte que ele já não acredita mais que Deus pode fazer algo na vida dele. De sorte que ele já não acredita mais que Deus pode mudar o quadro da vida dele, que Deus pode mudar a história dele, a história da família dele. E sabe o que ele faz? Vou ficar no meu mundinho mesmo. Eu tinha um negócio comigo que era sempre ficar com meus pés aonde eu alcanço. E o meu maior desafio, que eu sou muito medroso, pode não parecer, mas eu sou muito medroso. Eu pequenininho, e eu não morava por aqui, eu morava em Los Lemos. E toda vez que eu vinha na casa dos meus tios, eu tinha que atravessar Caracol com meu pai. E toda vez dava ruim. Porque quando eu olhava para baixo, que eu via a linha, eu travava. E eu não ia nem para frente e nem para trás. E toda vez meu pai falava, meu filho, você precisa superar isso. Você precisa perder esse medo. E todas as vezes meu pai tinha que dar uma volta maior, passar pela passarela da estação, porque eu não passava pela Caracol. Até que um dia meu pai, muito firme, falou para mim, Josias, hoje você vai perder esse medo, porque eu não vou ficar dando voltas por conta de você. Você vai passar por essa passarela. Eu falei, tá bom, eu vou passar.
novamente eu travei. E novamente meu pai teve que dar a volta de novo, passar por outra passarela, com muita raiva, para não me bater. E chegamos ao local. Até que um dia, novamente, ele falou: hoje você perde esse medo. E ele já sem visão. Eu tinha que guiá-lo. Ele falou: eu não vou passar por outro local. O local mais acessível para mim é esse. E você vai passar por esse local comigo. E eu falei: eu não consigo. Ele falou: você consegue. O medo está na sua mente. Você consegue. E ele falou para mim assim: fecha os olhos, nós vamos passar. Fecha os olhos. E eu falei: pai, mas se eu fechar os olhos, eu não vou ver. Seremos dois cegos. Aí ele falou: que seja, mas fecha os olhos. É uma reta. Não tem como você errar. Eu que sou cego consigo. Você também vai conseguir. Fecha os olhos. E eu fechei os olhos. E ele falou: pronto, chegamos. E eu olhei para cima, olhei para mim embaixo e falei: consegui passar. E ele me deu uma lição dizendo: meu filho, o medo é só a percepção que está na sua mente. Enquanto você não enfrenta ele, ele vai sempre te vencer. E a partir daquele dia ele falou assim: na volta você vai passar de olhos abertos, porque esse problema você venceu. Eu falei: tá bom. Na volta, voltando, lá vou eu passando de olhos abertos. E a sensação que eu tinha, que eu ia cair, e o trem ia passar em cima de mim. E ele falou assim: olha, mira para frente e vai. E assim eu fiz hoje. Se eu tiver que passar 50 vezes na Caracol, eu vou passar tranquilo. Porque muitas das vezes, quando a gente abre os olhos, a gente olha a situação, a gente fala: é impossível vencer. Porque o medo te prende, a dúvida te confunde e a insegurança te paralisa. Mas a fé em Cristo Jesus nos liberta, clareia a nossa mente e fortalece. Israel deixou de entrar na terra por causa dos seus inimigos internos, o medo, a dúvida e a insegurança. Mas conosco será diferente, porque nós decidiremos hoje fazer diferente. Porque nós não vamos voltar ao Egito, nós não vamos retroceder, nós iremos caminhar em direção a Canaã, nós iremos caminhar em direção ao propósito, ao projeto, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida.